E aí, pessoal, a frase de Renato Portaluppi, o ambiente daquele jogo de ontem e o que a gente pode falar também sobre o impacto que isso tem na diretoria do Grêmio. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Antes do jogo entre Grêmio e Flamengo, uma frase chamou a atenção. Quando conversam antes da partida com os treinadores ali naquele trabalho do Sport TV, a gente viu um Renato dando um recado. Renato perguntado sobre se o jogo do Grêmio contra o Flamengo seria o jogo do rebaixamento do Grêmio. Renato deu a sua resposta, mas ampliou a discussão. E aqui entra a análise de tudo que a gente viu, porque o mesmo Renato Portaluppi está sendo execrado pelos torcedores do Flamengo, porque supostamente teria tratado o jogo de forma menor contra o Grêmio, né? Colocando ou desmotivando os atletas, enfim, as críticas não são minhas, elas são lá dos torcedores do Flamengo. Agora, quando o Renato coloca a frase que colocou, isso vem ao encontro do Grêmio, ou de encontro, na verdade, ao Grêmio, porque ela chega forte aqui. Quando perguntado sobre isso, o Renato disse o seguinte: não, cada um faz a sua parte, cada um faz o seu trabalho, para ser rebaixado tem que trabalhar todo ano mal, e não vai ser esse jogo que vai definir ou não, como não definiu, né? O Flamengo não perdeu para o Grêmio, né? Porque essa crítica ao Renato me parece uma crítica que ela ganha muito corpo a partir do momento em que o Renato vem aqui e faz o resultado, algo que não fez. Esse resultado não foi bom para o Flamengo, nem foi bom para o Grêmio, quer dizer, foi um resultado que passa completamente fora. Mas Renato disse nessa pergunta, e é esse, na verdade, o tom, porque é o que interessa ao Grêmio, não é exatamente a crítica que o Renato recebe lá que vai nos afetar, mas a crítica que ele faz é realmente uma crítica forte ao trabalho todo do contexto tricolor. Só que ele usa um termo que tira dele um pouco a responsabilidade do que o Grêmio está fazendo. Entre outras coisas, ele disse: os clubes que serão rebaixados, alguém vai apagar a luz. Ou seja, fazendo uma analogia a apagar a luz ao time que vai no jogo do rebaixamento definir. Então, vai na 10ª rodada, não interessa, vai ter um jogo que alguém vai rebaixar os rebaixados. Espero que o Grêmio não entre nessa, mas de fato isso acontece. Só que essa luz, quem apagou na verdade, isso é frase do Renato, foi a incompetência durante o campeonato todo. Não achem que, a frase é boa, não achem que quem vai rebaixar é o time que jogou. Para rebaixar, precisa ter trabalhado todo o campeonato mal. E ele usa de maneira muito forte a palavra incompetência. E isso bate forte, porque a gente sabe que o conjunto que o Grêmio está apresentando hoje, a obra que o Grêmio está apresentando hoje, ela não começou em agosto, tampouco em abril, tampouco em janeiro do ano passado. O Grêmio trabalhou mal para chegar aonde chegou. E essa incompetência explanada pelo Renato ontem, ela bate forte porque Renato é o grande nome do Grêmio nos últimos anos. Renato foi treinador por anos vitoriosos, apresentou dificuldades nas últimas temporadas, e aí eu posso até pegar a frase que fez ontem o Duda Cref para a Rádio Grenal, quando disse: se Renato, o nosso erro foi ter demitido o Renato. Mas e aí? Qual é o erro de fato? É a incompetência do campeonato na escolha das peças? Ou a incompetência na construção do grupo feita pelo Renato? De quem é a culpa? Quando a gente vê isso, e eu fiquei impactado um pouco com o que disse o Renato, porque acho que ele nomeou alguém a partir da frase dele, e a pergunta é direta ao Grêmio. Ele vai, claro que ele generaliza, mas ele vai firme quando fala em incompetência durante todo o tempo. Ele coloca mais um ingrediente nessa luta de entendimento do Grêmio pelo diagnóstico do trabalho.
O que de fato aconteceu de tão grave no Grêmio para chegarmos a 4 rodadas do fim esperando um milagre? Ontem, e aí volto a crítica ao Renato, o Flamengo jogou com os reservas. Algo que o Renato fez aqui centenas não digo, mas dezenas de vezes em momentos parecidos com o que o Flamengo viveu ontem. A nossa torcida, por sua vez, tratava aquilo de uma maneira diferente do que trata a torcida do Flamengo. Nós, de alguma forma, relevávamos isso. Colocávamos em cima da grande liderança do Renato a perfeita escolha, sempre. Pois agora a gente olha que as perfeitas escolhas do Renato, e aí volta a Duda Crefe ontem, disse, ele errou em muitas indicações. Mas as indicações são parte do que nós estamos vivendo hoje ou não? Quem é que construiu de fato? O Duda diz, o erro sempre é do Grêmio, quem contrata é o Grêmio. A lógica é essa e a regra é essa. Agora, a definição desse processo, bom, aí a gente precisa ser um pouquinho mais definitivo para tentar concluir. O Grêmio precisa dessa conclusão. Ontem o Renato botou mais um ingrediente, dizendo que o problema é do início do campeonato para cá. Tirando a responsabilidade da construção do grupo. Futebol é ou não é jogador de futebol? Futebol é gestão, trabalho tático, técnico e jogador. O que é? Por que um clube como o Grêmio, tão bem estruturado, recebe recados de noite e dia em cima desse momento? O que faz do Grêmio um clube tão bom fora do campo, que representa um trabalho tão incompetente, tão ruim, inclusive corneteado por quem ficou aqui 5 anos. O que é isso? Essa, para mim, é a grande questão. As crises, elas muitas vezes elas existem, elas são complicadas de se avaliar. Mas uma crise que distingue tanto um momento do outro, realmente fica muito complicado da gente avaliar. O Grêmio precisa discutir isso. E essa entrevista, ou essa frase do Renato, ela também tem que fazer parte da nossa avaliação. Quem era treinador por 5 anos, que construiu o grupo, acha que o problema do Grêmio é do primeiro dia ao último dia deste Campeonato Brasileiro. Será? Difícil a gente saber, né? Mas nós vamos atrás desse diagnóstico. Para mim, essa é a grande missão de todo gremista. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.